Saudações fraternais, paz do Senhor, nossos irmãos. Nós estamos aqui para mais uma live de quinta-feira. Daqui o vosso irmão Max Mário, canal Tempo de Salvação. Hoje nós estamos aqui com um casal, prazeres que nos brindam com a sua presença. E hoje nós vamos continuar com as nossas lives para falar das 7 áreas de influência. E hoje falaremos exatamente ou claramente sobre lar e família. Você é nosso convidado, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa página, ao nosso canal e sinta-se à vontade para interagir conosco. Sejam bem-vindos, nossos irmãos. Muito obrigada. Obrigada, irmão Mário, pelo convite, por esse tempo em que vamos estar aqui a conversar um pouquinho sobre a área de influência que é família. Amém. Amém. Bem-vindo e obrigado pelo convite. Acho que é uma grande oportunidade de estarmos aqui, e não é? E tocarmos vida para frente. Amém, amém, amém. Nosso maior agradecimento, nós, canal Tempo de Salvação, por não olharem atrás e responderem positivamente ao nosso convite. Pessoal, hoje vamos falar de família, né? Família é daquelas áreas de influência com mais influência, se eu posso assim dizer, não é? A família é uma das áreas que mais influencia todas as outras estruturas da sociedade. A família é a primeira instituição criada por Deus e ela gera valores, não é? Valores que são fundamentais não apenas para a vida, mas valores para o nosso serviço diário, valor para o nosso engajamento em qualquer área da sociedade, na política, na religião, na educação. A família é a base de todos os valores. E hoje nós estaremos aqui com os nossos irmãos, com esse casal maravilhoso que tem um ministério de casal abençoado. Eu ouvi falar de vocês creio que em 2015 ou em 2016, o grupo Família, Projeto Família, a Família Projeto de Deus, organizou um... Família. Exatamente. Esse é bom. Organizou um acampamento em Benguela e Certo. na altura nós não podíamos ir porque a Lorena, minha esposa, acabava de dar à luz o nosso primeiro filho, então ela estava em Luanda, eu estava no Ambo, logo estávamos limitados e não conseguimos ir, mas recebemos boas recomendações, boas lembranças do encontro e infelizmente nunca tivemos mais um outro encontro, mas ficou o nome, não é? E eu fui ouvindo do vosso testemunho, o vosso ministério de casal, cada vez mais solidificado. Temos visto muitos relatos do vosso ministério e louvamos a Deus por isso. Por isso, Deus colocou em nosso coração para convidar-os para vocês falarem desta área. Então, sintam-se à vontade para, de forma introdutória, falar sobre esse tema que é lar e família como área de influência. Bom, nós vamos então pegar mais uma das áreas que quando estávamos a preparar, estávamos a dizer, talvez essa devesse ser a primeira. Família, porque família é a base de todas as coisas, né? Uhum. Quando nós olhamos para a maneira como Deus criou o mundo, fez todas as coisas, aí ele fez o homem, logo a seguir disse que não era bom que o homem ficasse só e deu automaticamente uma mulher para o homem, começando a primeira família. Então vamos dizer assim que bem no início da criação do mundo, Deus já começou com uma família, não é? E nós podemos mesmo dizer que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles formam uma família. E a família que nós formamos aqui na Terra é a representação daquilo que é lá nos céus. Então, na história, na linha do tempo da história bíblica, nós vemos que depois da criação do homem e da mulher, o homem pecou e houve a necessidade de começar de novo a reconstrução do mundo. Então Deus pega de novo uma família para fazer a reconstrução, o dilúvio. O dilúvio terminou com toda aquela primeira parte, não é?
da criação, e Deus começou novamente, reafirmou novamente o compromisso com a humanidade, começando com a família de Noé. Então, família sempre é a base, a família sempre vai ser a base. E se nós vermos lá na lista das áreas de influência, logo depois de família, nós podemos enquadrar a questão religião, não é? A questão religião que depois pode nos levar a uma denominação, que nos remete à igreja, não é? Um local onde as famílias se encontram e adoram a um Deus. Então, tudo vai começar ali. Com essas duas áreas, família e Deus, nós podemos, então, começar a falar que são áreas que não só cristãos, pessoas singulares também podem usar elas para transformar o mundo, para tornar o mundo num lugar melhor. Então, cada área de influência funciona mais ou menos como um pilar que sustenta uma sociedade. Então, se nós tivermos famílias fortes, vamos ter igrejas fortes, vamos ter sociedades fortes. Então, começa ali na família. E nós temos estado a ver nesses últimos tempos que o inimigo, o diabo, tem investido muito nas famílias, de tal forma a tentar desestruturar. Mas, como nós sabemos, existe uma promessa, não é? Foi feita a Abraão. Essa promessa, a promessa que está em Gênesis 12, feita a Abraão, quando o Senhor diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. 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 Nessa promessa nós também estamos inclusos. Então, independentemente de hoje nós vermos a família a passar por situações difíceis, hoje fala-se na mudança do conceito de família, independentemente de toda essa turbulência, há uma promessa sobre as famílias. Então, que nós não possamos ser, cada um de nós ser o Abraão que recebe essa promessa, não é? E caminha com essa promessa avante para que as famílias sejam realmente benditas. E porque se nós investirmos na família, nós estamos investindo num mundo melhor. Estamos investindo num mundo melhor. Eu quero ler aqui a definição de Landa Cope, que estudou muito as áreas de influência. Na área da família, ela diz que o propósito da família é o de promover um ambiente de educação seguro para o crescimento, como também promover princípios e desenvolvimento da próxima geração. É o alicerce mais fundamental para a construção de uma sociedade. Então, na família tem que ter amor, disciplina, formação da identidade, modelos divinos. Isso deve ter numa família. Vemos que, quando nós falamos em família, não estamos a falar só do que está a acontecer hoje. E a família, não é, ligando a família a mais outro pilar das áreas de influência, que é a educação, a família tem a responsabilidade de educar os filhos de tal forma que futuramente eles possam, não é, criar lares saudáveis, famílias saudáveis, para que a sociedade possa estar firmada em Deus, firmada em princípios saudáveis. Amém. Amém. É verdade. Nós falamos sempre de famílias fortes, não é? Implica sociedades fortes. Quando temos famílias saudáveis, também temos igrejas saudáveis. Aliás, até inclusive todas as instituições que existem, não é? Quando os membros dessas instituições virem de uma família forte, naturalmente
também a prestação, a maneira como lidar, como trabalhar dentro da instituição é bem diferente por causa da proveniência deste homem ou desta mulher. Mas é tão interessante que nós observamos de fora, não é? Uma família forte. Todo mundo quer ter uma família forte, uma família saudável, uma família unida, uma família modelo. Todo mundo quer isso, não é? Mas precisamos estar atentos para olhar um pouco mais adentro o que está acontecendo. Sim. O que faz, então, com famílias saudáveis? Não é? Entrando, não é, no seio da família, que nós podemos considerar como uma família modelo, o que está acontecendo? O que é? Nós vemos, por exemplo, filhos dessas famílias que nós podemos considerar filhos bem educados, filhos respeitosos, filhos que não todo mundo fica a olhar e começa a considerar esses filhos. O que está acontecendo no lar desta família? Não é? Há um preço que se paga, né? Tem que se pagar um preço. E o preço é exatamente aquilo que o Senhor já estabeleceu na palavra, não é? Está muito relacionado com a missão de cada um dentro da família. A missão do esposo, do sacerdote, a missão da esposa como verdadeira auxiliadora, não é? E o papel do filho dentro desse relacionamento, não é? Então, eu acho que, na verdade, a família não vai sair por lá com uma boa família. As pessoas é que vão identificar essa família, não é? Por causa daquilo que eles fazem dentro. Aí no núcleo, dentro da casa, o que está acontecendo? Falando de famílias, né? A família começa no casamento, não é? Nós temos visto que nos nossos dias os jovens começam a ter uma percepção de casamento como se casamento fosse algo para algum tempo. Os jovens acabam entrando para o casamento despreparados e muitas das vezes esse despreparo começa mesmo a partir lá de casa. Ele cresce, ele não é preparado para ser homem, futuro marido. A menina cresce, ela não é preparada para ser uma futura esposa. E eles vão para o casamento como se estivessem a vão tentar alguma coisa. Bom, vamos tentar, vamos lá ver se vai dar certo, ficamos juntos. Se não der certo, nos separamos. Mas não é esse. Não é esse o princípio divino para o casamento. O casamento é uma aliança eterna. E nas sociedades mais passadas, não é? Os jovens iam para o casamento pensando nisso, que o casamento é uma aliança eterna. E nós podemos ver nossos pais, tios, que tiveram casamentos duradouros, independentemente das situações, não é, que vivem no casamento, mas sabendo que é uma aliança eterna, porque Deus instituiu essa aliança e ela é para sempre, sua morte pode separar. É que naquele tempo eles entravam no casamento com tudo, absolutamente tudo. Aquilo ou vai dar ou vai dar, não é? Mas agora os jovens estão entrando para o casamento com um pé dentro do casamento, um pé fora, dizendo, se não der certo, então eu recuo. Mas, no entanto, se nós irmos com um pé dentro e outro pé fora, nós estamos fora do padrão e dos princípios que a Bíblia defende sobre a criação do casamento. Esse é um primeiro ponto. Algo que eu percebo, que os valores não mudaram, os valores continuam aí, é o facto de que durante a celebração do casamento, os votos são os mesmos. Estarei contigo na saúde, na doença, não é? No bem e no mal e tal, e no final, até que a morte nos separe. Ou seja, a questão dos votos, eles não foram mudados, os votos estão aí. O princípio não muda. É isso mesmo. O princípio não muda. Nós é que estamos numa sociedade em que está a tentar perder, ignorar esses princípios. É aí onde eu ia dizendo que esse é um dos primeiros pontos que nós devemos, como família, cultivar.
não é? Para os nossos filhos que vão formar as futuras famílias. O filho aprende que o casamento é para sempre em casa, com o pai e com a mãe. Ele, mesmo vendo as dificuldades que os pais passam, é responsabilidade da família ensinar isso ao filho, em primeiro lugar, porque mais tarde, quando ele ouvir isso na igreja, por exemplo, vai encontrar já uma base e um exemplo daquilo que os seus pais vivem para ele poder, então, construir o seu futuro, construir a sua família, que poderá ser um pilar na sociedade, na comunidade onde ele está, na igreja que ele frequenta, no trabalho e por aí vai em diante. E aí ele é instruído 2 vezes. Uma com a fala do pai, tanto falando, ensinando, outra com o exemplo, não é? Porque o pai está aí ao lado, a mãe está aí ao lado, sim, verdadeiramente o casamento é para sempre. Perdeu? Não. Acho que ele só desligou. Não, o quê? O som, exato. De tempo em tempo desligo o microfone por causa do Gesiel. O Gesiel de tempo em tempo vem para aqui, papá. Então pronto, nunca... Ele faz parte também. Exatamente, ele faz parte. Eu queria saber, nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando para dias em que a família sofre ataques, como vocês falaram muito bem na introdução. A família sofre ataques de todos os lados, não é? Eu falo muito de movimentos progressistas, né? As minorias aí, os LGBTs, agora as feministas, não é? Que em nosso país estão já a lutar com legalização. Mas nós ainda temos uma família de alguma maneira muito tradicional, não é? Que preserva algumas coisas. Mas eu vejo que com o passar do tempo, os mais velhos também estão a ceder, não é? Estão a abrir mão daqueles valores que eles aprenderam dos seus pais, e muitos já não conseguem transferir para nós com alguma eficácia. O que é que nós temos que fazer para fazer perdurar os valores da família, os valores bíblico-cristãos da família? Eu acredito que, de uma maneira ou de outra, esses valores nunca vão desaparecer. O que vai acontecer é que poderá, não é, esses movimentos que o Mário falou, eles vão se afirmar cada vez mais e tal, mas os valores divinos, os princípios divinos sobre a família, eles, conforme nós já falamos, eles são os mesmos e continuarão sendo os mesmos. Nós não vamos conseguir mudar a Bíblia. A palavra eterna. A palavra eterna. E nós precisamos contar com homens e mulheres corajosos que se levantam, não é? E colocar na mesa a palavra, a Bíblia. Amém. Eu acho que essa é a única força que nós temos. Porque a única justificação que temos é que o casamento é eterno, assim como a palavra diz. E teremos que defender isso para toda a geração que passar nas nossas mãos, a nossa geração e as futuras gerações. Nós precisamos mostrar que não tem outro caminho para dar certo, senão através dos princípios bíblicos, princípios da palavra, princípios do Senhor. E aí está, não é, Mário? Está aí a nossa missão bem identificada, não é? E se nós formos a ver em Mateus 28, não é? Aquele versículo do grande comissionamento que Jesus dá aos seus discípulos, né? Quando diz: ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, ensinando a guardar todas estas coisas que eu vos tenho falado. Aí está a nossa grande missão, é ensinar a guardar esses princípios. E para que a família continue, para que esses princípios continuem a ser evidenciados, claro, tem que se levantar guerreiros. Tem que se levantar. Mulheres corajosas. Alguns vão cair, mas muitos vão prevalecer. Amém. 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 As 7 áreas de influência são, na verdade, áreas que identificam o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Amém. Então, quando eu identifico
qual é a área que o Senhor me colocou para influenciar positivamente para que a sociedade esteja sustentada na palavra, automaticamente eu me torno um combatente. Como diz o meu esposo, temos de ter coragem para levantar a bandeira da família hoje e sempre. E dizer que o casamento é eterno. E dizer que o sexo antes do casamento é pecado. E dizer todos esses princípios que a Bíblia ensina e fazer isso, ensinar isso constantemente. Porque se nós pararmos, porque esses movimentos que o Mário falou, eles estão mesmo em movimento. É verdade. Eles estão mesmo em movimento, eles estão cada vez mais marcando passos, buscando formas de alcançarem os seus objetivos. E nós, igreja, precisamos cada vez mais nos levantarmos nessas áreas todas. Em algum momento, eu não vou dizer em algum momento, se calhar até agora, muitas das vezes, como cristãos, pensamos que a nossa única área de influência é lá no templo. Mas nós precisamos abrir a nossa mente, ampliar a nossa cosmovisão, olhar o mundo com os olhos de Deus. O que seria do mundo se todo mundo seguisse os padrões divinos? Essa é a vontade de Deus. Então, nós precisamos sair daí das quatro paredes, precisamos nos identificar em cada área e levantarmos a bandeira. Amém. Só saindo um pouco da nossa área, o quanto se fala que o cristão não deve envolver-se com a política. Sim. Fala-se muito nisso. E precisa se ensinar que não é assim. Enquanto não tiver cristãos na área do governo, como vai mudar? Como podemos influenciar eles se nós não estamos lá? Ok. Sim. Torna-se mais difícil. Então, nós precisamos nos levantar, sim. Parece que nós estamos de acordo que um dos grandes problemas é a educação dos filhos para fazerem perdurar a instituição família, né? Eu acho que tenho 2 vídeos no canal que eu já falo sobre educação dos filhos e tal. E quando eu falo sobre educação dos filhos, eu bato numa tecla que é nada mais do que os pais se furtam, né, da educação dos filhos hoje, por causa dos múltiplos empregos, não é? E atribuem essa responsabilidade ao professor na escola, atribuem essa responsabilidade ao professor da escola dominical, não é? E quando há uma insuficiência na educação dos filhos, não, a culpa é do sistema de educação que é deficitário, a culpa é da igreja que já não é eficaz na transmissão dos seus valores. Eu penso que essa ideia de se furtarmos... E às vezes até o pai põe a culpa na mãe. Empurra a culpa toda para a mãe. Ele fica ileso de culpa, não é? Ouve, Matsi, nessas condições... eu tenho chamado a atenção, assim, abrir um bocado a mente dos pais que têm essa tendência de se furtarem do seu papel. E nós temos notado que, às vezes, o furtar está um bocado relacionado também com o desconhecimento do seu papel. E quais são as consequências que aí podem advir o fato dele se tornar um pai não presente. E então, quando nós temos uma abordagem direta com o pai, que é um pai não presente, e mostrar a ele as consequências e os benefícios, não é, dele estar presente ou estar ausente na vida do seu filho, ele fica tocado. Eu acredito que muito afastamento dos pais não é só negligência, mas também está relacionado com falta de conhecimento. Por exemplo, o pai não sabe que o facto dele ser ausente vai fazer com que o filho cresça traumatizado e que amanhã poderá repetir essa maldade na outra geração e geração futura. Quando o pai tomar conhecimento, o mal que ele está a provocar não é só para ele nessa geração, mas poderá afetar toda uma geração lá do futuro, eu acredito que ele se toca. Ele vai retrair e ver, para tentar mudar um pouco da sua atuação no seio da sua família com relação ao seu filho. E se torna prejudicial
a ausência do pai. O filho perde duas vezes. O pai ausente faz com que a mãe empreenda mais esforço para, não é, equilibrar aí os papéis e deixa de fazer o seu papel de mãe. Então, o filho, ele perde o pai e perde a mãe ao mesmo tempo. Agora, vamos olhar um pouquinho para um fenômeno que é muito recorrente no nosso país. Nós temos muitas mães solteiras por causa do abandono dos pais ou por causa daquelas gravidezes que surgem de curtições e assim por diante. Na igreja está a ser muito comum. Na igreja está a ser muito comum e estamos a ver muitas mães a criarem os filhos sem os pais, não é? Eu, essa semana, durante 4 ou 5 dias, escrevi 5 ou 4 devocionais falando sobre casamento e caminhei muito na direção do divórcio, falei muito sobre o divórcio. E eu, muitas das vezes, eu considero o divórcio como que amputar um membro, uma perna ou um braço sem usar anestesia. Porque a cirurgia que Deus faz em nós, ao nos unir com alguém, Deus usa anestesia. Durante o período da união entre um homem e uma mulher é um período de paixão, né? Nós estamos apaixonados e tal, não vemos muitas implicações do casamento. Mas no momento do divórcio, nós estamos dentro de um clima de tensão e a ideia é nos separarmos do parceiro ou da parceira. E durante aquele período do divórcio, os filhos acabam por ser envenenados negativamente do cônjuge que decidiu romper ou do cônjuge que tomou a decisão firme em se separar. Essa decisão, muitas das vezes, cai sobre as mãos dos filhos e eles acabam por perceber que divórcio é normal, porque os meus pais se divorciaram, eu vou me casar e se não der certo, também vou me divorciar com os meus pais e assim por diante. Uns até acabam por viver com o tio, uns vão viver com a tia. Agora, esses filhos que crescem nessas condições, eles são essa geração que nós estamos a ter. Hoje nós temos cada vez menos famílias estruturadas com o pai e a mãe, não é? E as famílias que temos também, para além de serem poucas, as que temos ainda são aquelas em que os pais pouco se engajam na doutrinação, quando eu uso a palavra doutrinação, no ensino dos filhos, né? Então, eu tenho muito medo dessa área de família e eu queria que até hoje, conversando com o Eduardo Calandula, que está agora, ele acho que entrou agora, e eu pensei, mas tem alguma maneira de nós, enquanto cristãos casados, influenciarmos os cristãos solteiros, ou seja, os casados não cristãos, no sentido deles imprimirem os nossos valores dentro das suas casas? Tem sim. Sabe, o primeiro passo é que o facto de sermos cristãos, nós somos os primeiros que tínhamos que ter famílias bem estruturadas. E quando nós temos famílias bem estruturadas, automaticamente nós somos exemplo. E o facto de ser exemplo já é uma influência positiva. Vamos falar também em que a igreja precisa criar estratégias, não é? Falaste dessas mães que têm filhos e criam filhos sozinhos. A igreja precisa criar estratégias. Dentro da igreja, por exemplo, podia-se criar um programa de fazer filhos espirituais. Filhos espirituais. E também essa questão de fazer filhos espirituais pode-se levar também para o âmbito da própria família. Essa mãe que está a criar o filho sozinha, não tem um parceiro, ela tem um tio, ela tem um irmão, ela tem um primo que pode ser desafiado a adotar espiritualmente os seus filhos como pai e fazer um acompanhamento. São pequenas estratégias que nós podemos experimentar e podemos fazer com fé, que tem dado muito, muito certo. E nós já ouvimos testemunhos de jovens, de meninas, que dizem que não cresceram com o pai, mas o tio
o pastor fulano, o irmão tal, foi uma peça importante no meu crescimento, porque ele foi para mim como um pai. Amém. Então, tem sim algo que os cristãos podem fazer. Amém. E é aquilo que o Prazer sempre fala, é preciso ter coragem. Amém. É preciso ter coragem. Porque, às vezes, o que acontece? Nós temos 3 filhos, não é? Então, já temos o corre-corre do dia a dia. Acrescentar mais um filho. Porque quando eu digo que vou adotar alguém espiritualmente, é uma responsabilidade. Mas é isso que a fé cristã faz. Do que adianta ter um relacionamento com Deus se nós não podemos gerar filhos? Um relacionamento gera filhos. Marido e mulher se casam, geram filhos. Então, um relacionamento com Deus gera filhos espirituais. Então, é esse passo que nós, como igreja, como cristãos, nós podemos marcar para ir de encontro às dificuldades que a família, as dificuldades, vou dizer, o embate que a família tem estado a sofrer nas várias sociedades. Exatamente. Mas também se pode fazer mais. Mas o que se passa é que as pessoas, por exemplo, estão a viver essas dificuldades, não é? Vamos dizer, mulheres que estão a criar filhos sozinhos, crianças que cresceram no lar, têm a presença do pai, enfim. Às vezes eles se sentem numa posição de impotência, dizendo assim, ok, estão a falar isso, esse é o caminho certo, mas como é que eu faço isso? Parece que é um conjunto de regra ou conhecimento que ele não consegue aceder. Ou seja, vamos falar, por exemplo, de um amigo que quer colocar o seu lar e a sua família na linha, né? Nos carris, vamos dizer assim. Quer trabalhar no sentido de que a sua família possa crescer para se tornar uma família saudável, uma família, como é que chama? Uma família abençoada. Mas ele escuta o Max a falar, escuta o Prazer a falar, escuta a Valéria a falar, mas ele vê, isso é muita coisa, onde é que eu vou começar? É muita coisa junto, eu não sei onde começar, e eu tenho uma família, tenho meus filhos. Para mim, eu acho que precisamos ir passo a passo, né? Passo a passo. Ele precisa começar com aquilo que ele tem nas mãos. Não é ter a coragem de dizer, hoje, filho ou filha, senta aqui. E olha para ela ou para ele, e ele começa a rir, se calhar, não tenho nenhuma palavra para dizer. Mas já começou, pelo fato de assentar com o filho na mesa. Já é um começo. Amanhã, se calhar, ele vai pegar a Bíblia e vai ter a coragem de ler um versículo, só ler. Mais tarde, provavelmente, vai orar, ou vai cantar, okay? Enfim. Ou então vai falar da escola, ou vai olhar para as tarefas dele. Olha, filho, eu não sei esse conteúdo de matemática, não sei como é que se resolve, mas o papai está aqui ao lado para ver como é que você está fazendo isso. Dar uma força, dizer que você não está sozinho nessa batalha, apesar de ser uma disciplina difícil, mas estamos aqui, temos que vencer. Não é? Então, nós precisamos começar por ali. Primeiro é força de vontade, um coração aberto de que tem desejo de mudar. Este é importante, não é simplesmente desistir logo na primeira esquina, dizendo que não posso, é porque não tenho conhecimento, não sei como é que eu vou fazer essas coisas, e desiste já logo no início. Não! Vai ter com teu amigo, vai ter com outro colega que já deu certo, que tem sucesso, e pergunta a ele, tenha coragem, o que você faz? Qual a conversa que você tem tido com teus filhos? O que você faz à noite, quando eles vão dormir? O que você faz quando eles acordam? Como é que o vosso almoço é como? Portanto, é importante ir atrás, não é? Das técnicas, das estratégias que podemos fazer e influenciar o nosso lar, porque é em casa onde tudo começa. Amém. E veja, Mário, que há um ciclo que precisa ser quebrado, não é? Uma criança que nasce num lar onde não tem princípios bíblicos, uma família disfuncional, ele
sai daí, aprende que, se calhar, aprende que é mesmo assim, cria a sua família. A família dele, com certeza, vai ter características da família de onde ele saiu, torna-se uma família disfuncional. Esse é o indivíduo que é o funcionário, é o indivíduo que é o obreiro, que não. Porque se não tem uma família estruturada, automaticamente, muitas das vezes, pode até se tornar um profissional, sei lá, sem princípios, mal-humorado e tal, porque Vai atender mal as pessoas. em casa, os filhos precisam aprender que quando eles crescerem vão ter uma profissão, vão ter um patrão, eles precisam respeitar o patrão. Então, esse é um ciclo que começa no seio familiar e depois vai se espalhar para toda a sociedade, todas as outras áreas. Então, esse ciclo precisa ser quebrado ali na família. Amém. Precisa ser quebrado ali na família. E muitas das vezes nós temos, né, crescemos em famílias não funcionais e tal, e depois de formarmos as nossas famílias, nós começamos a ter contato com um novo conhecimento, uma nova realidade. Sim. Já vi muitas pessoas dizer, não, isso que vocês estão a dizer não é possível. Porque eu não cresci desse jeito. O meu pai não dava dinheiro na minha mãe, então não vale a pena. Não, é preciso nós nos colocarmos abertos. É preciso nós, né, aprimorarmos a nossa visão do mundo, e principalmente quando nós já vemos através da Bíblia. Não tive uma família funcional, sim, mas a dado momento eu posso decidir que a partir da minha família, nova família que eu vou formar, então nós vamos criar aqui uma estrutura que funciona, porque meus filhos deverão ser cidadãos aptos para servir a nação. Meus filhos precisarão ser profissionais aptos para servir a nação. Meus filhos precisarão ser cristãos aptos para servir a igreja, servir a Deus. Tudo tem um começo. Então, se nós não nos disponibilizarmos para esse novo começo, então não acontece nada. Amém. Amém. Alguém pode dizer aqui. Em casa onde tudo começa, é verdade, em casa exatamente. onde tudo começa. Exatamente. Todas as áreas de influência acontecem também dentro de casa. Dentro de casa, na família. Amém. Estão aí implícitas todas as áreas. Todas as áreas. Glórias a Deus. A família quando faz o culto doméstico, não é? É a área da religião. Amém. A família, quando instrui os filhos na vida escolar, está aí a educação. Amém. Gestão financeira. Está aí a economia. Amém. Muito bom. A presença do pai com autoridade, a mãe, a administradora de lá, governo. Amém. Então, todas as áreas. E ali no meio dos filhos, no meio da família, deve existir comunicação. Outra área de influência. Muito bom. Transparente. Exatamente. E nossos filhos têm talentos. Nossos filhos têm talentos. É uma pena um pai, uma mãe não parar para perceber quais são as habilidades dos seus filhos. Nossos filhos sempre têm algum talento em alguma área. Isso precisa ser explorado. E ao explorar isso, nós estaremos com facilidade de afirmar a identidade do nosso filho, estaremos com facilidade de direcionarmos destino aos nossos filhos. Orientação vocacional. Eu penso que a abordagem das áreas de influência dentro da família
ela casa perfeitamente com a vossa introdução, quando disseram que a família seria a primeira área a ser abordada. Fenomenal, Certo, maravilhoso. Yeah, maravilhoso. Agora, eu queria que falássemos um pouquinho dos inimigos internos da família, não é? Falamos dos externos, que são os movimentos progressistas. Os inimigos internos da família, que fazem com que a família não dê certo como imagem, como modelo para a sociedade. Bom, eu creio que, vamos lá dizer assim, por exemplo, dentro da família, cada membro da família tem responsabilidade, tem papéis a desenvolver, a desempenhar. E quando nós não desenvolvemos nosso papel com eficiência, isso pode prejudicar, pode beliscar a saúde da própria família. Então, seu pai, que é o sacerdote, a dado momento começa a negligenciar o seu papel do sacerdócio, não é? Chega cansado, deixa de disponibilizar um tempo de qualidade que é para estar com a esposa, vai começar a ter problema, não é? Vai começar a quebrar uma comunicação efetiva, também vai começar a ter problema com os filhos, quando ele não tiver a coragem para poder olhar os filhos como prioridade, porque, afinal de contas, os nossos filhos também são a imagem e semelhança do Senhor e precisam ser respeitados e tê-los em consideração. Então, essas pequenas coisas, por exemplo, quando nós sermos viciados no trabalho, não é? O tempo que deveríamos disponibilizar para uma determinada, para responder uma responsabilidade específica dentro da família, nós levamos mais tempo no nosso serviço, não é? Aos poucos, são coisas, parece que não tem peso, mas aos poucos vai beliscando a saúde da família. Para mim, eu considero isso como os inimigos da família. Quando a comunicação termina, então há um problema. Quando o pai estiver distante do filho, começa o problema. E ali, depois, todos começam a reclamar e ninguém tem mais razão. Estratégia: voltarmos na origem. Qual é a origem? Voltar a sentar, conversar, o que é que está mal? Não, papá, não, marido, você está a gastar muito tempo no serviço, precisamos de você aqui outra vez. Pai, você nunca mais observou no meu caderno, nunca foste para a escola, nunca atendeste a chamada do professor ou da professora sobre as reuniões dos encarregados de educação, e isso me deixa mal diante dos meus colegas. Então, aí, quando nós começamos a fazer o pedido e mostrar exatamente aquilo que está errado, a gente volta a colocar de novo a família no centro da atenção para poder, não é, rumar ao sucesso. Parece que as defesas que os homens usam, em função do que o irmão Prazeres falou, as defesas que os homens usam é: se eu não trabalhar, vocês não vão comer, não é? Se eu não trabalhar, vocês não vão vestir, se eu não trabalhar, vocês não vão e tal. E há uma série de subterfúgios, que aparentemente são contundentes ou têm algum sentido, né? Mas eu particularmente acho que quanto mais nós usamos subterfúgios, mais estamos a desintegrar a família, porque a ideia de buscar vários empregos ou ficar mais tempo no trabalho acaba por nos tirar o tempo de qualidade com a nossa família, e permite sim que o inimigo opere na família diretamente e doutrine de acordo com a sua vontade. E só uma pergunta para os homens que dão essa desculpa. Eles trabalham 24 horas por dia, 24 sobre 24. Não, sempre sobra um tempo. Sempre sobra. E às vezes, quando nós falamos em tirar tempo com a família, não é para deixar de ir ao trabalho. É um tempo. Muitas das vezes é 30 minutos, 1 hora, é um final de semana. Na verdade, aqui o segredo é estabelecer uma rotina para a família. O segredo aqui é encaixar as coisas, cada coisa no seu lugar. Tem o tempo para o trabalho, tem o tempo para os amigos, tem o tempo para a esposa, e tem tempo para o filho, e tem tempo para ele próprio. Isso é possível.
E quando o homem escuta que precisa separar um tempo para a esposa, um tempo para os filhos, um tempo para a família, ele diz nada, isso não é possível. Como é que eu vou separar esse tempo todo se eu nem sequer tenho tempo? Mas uma forma de ministrarmos o coração da nossa família é, se nós formos lá em Deuteronômio, o versículo de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo Deuteronômio 6. Sim. E a 6, versículo, aí do início até 9, mais ou menos. Exatamente. Aquela é a carta magna de educação para filhos. Quando nós vamos lá para aquele versículo, quando ele fala essas palavras assentado. Se nós pegarmos a palavra assentado, na mesa, durante a refeição, é um bom momento que o pai aproveita para ministrar o coração da esposa e dos filhos. Então, ele não está separando um tempo que depois não vai dar certo, não. Já estão sentados na refeição. Sentado, ele pode ministrar o coração dos filhos. Depois fala, andando pelo caminho. Andando pelo caminho. Sei lá, estão na viatura, estão a passar pela rua. Todo momento ele aproveita para estabelecer uma conversinha com o filho, com a esposa, de tal forma que marca a vida deles. Não é ao deitar. Uma palavra para o filho, como é que foi o teu dia hoje, como é que foi a escola, a tua professora veio e tal, as tarefas estão feitas, uma oraçãozinha, um abraço. Já ministrou o coração do filho, já fica uma marca. E termina a dizer, ao se levantar. Pela manhã é um momento muito importante, é um momento não é um momento de comissionar os filhos. É um momento que não precisa parar, acordou, um abraço, uma palavra de bom dia, como foi a tua noite, tenha um dia abençoado, tenha boas aulas, um abracinho, um beijinho, já está disponibilizado, já está a fazer o sacerdócio, já está a exercer a autoridade que ele tem ali como o líder da casa. Isso é muito importante. E outra coisa importante que às vezes pensa-se que precisa de muito tempo, mas nem por isso. Vamos só analisar. O pai, como autoridade do lar, não é? A ele cabe a responsabilidade de estabelecer regras, não é? Estabelecer alguns limites, e também lhe cabe a responsabilidade de, não é, ver se aquilo que ele deixou está a ser cumprido. Então, quando o pai sai, distribui tarefas e diz o filho X vai fazer aquela coisa, o filho Y tal coisa, e quando ele volta, ele cobra o que ele deixou, só isso já significa muito para a vida do filho. Parece que o filho parece que mostra aquela cara, ai, o pai vai me cobrar tal coisa. O filho até pode mostrar essa cara, mas lá no fundo, na personalidade dele, está a ser impresso um caráter, está a ser impresso uma identidade. Automaticamente o filho vai criar respeito pelo pai, porque ele sabe que o pai deixou uma regra e depois o pai vai cobrar. Quando o pai faz a cobrança e não deixa para a mãe, por exemplo, e faz com que o filho pense, meu pai é uma pessoa séria, eu preciso fazer tal coisa, porque de qualquer forma ele vai cobrar e eu preciso estar bem diante dele. Então, ele está a imprimir um caráter na vida desse filho. E, às vezes, nós pensamos que precisamos parar tudo, cruzar os braços para fazer essas coisinhas. São pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, no corre, e precisamos simplesmente estar dispostos, ter habilidade para tal, e irmos nos enchendo. E porque lá no versículo de Deuteronômio que fala para educar os filhos ao sentar, pelo caminho, ao dormir e ao levantar. Antes disso, está lá. Primeiro nós precisamos ter. Primeiro nós precisamos buscar isso do Senhor. Se nós não buscarmos
todo esse aparato na palavra, não teremos o que dar aos nossos filhos. Então, Mário, é importante nós estamos aqui a falar essas coisas, porque com certeza alguém vai ouvir e vai colher algo para começar a fazer na sua família. Amém. Com certeza vai ouvir aqui alguma coisa para, não é, estruturar melhor a sua família. E ele estruturando melhor a sua família, automaticamente se torna exemplo para outras famílias. E a coisa vai andando, vai andando. Nós não podemos parar. O Mário não pode parar de escrever devocional para casais. Eu me lembro uma vez, num programa de rádio, Sim. e me lembro bem que falamos sobre a importância de assentar-se à mesa, não é? O pai convocar a família para sentar à mesa na hora da refeição. Depois daquele programa, houve uma repercussão, não é? Alguém deu um testemunho, bem distante daqui da cidade, lá longe, na comunidade. O homem ouviu o programa atentamente, saiu, não é? Onde ele estava, foi para casa, faltava mais ou menos 1 hora antes do almoço, assentou na mesa, chamou a esposa e os filhos. Hoje vocês vão comer na mesa aqui comigo. Olha, eu gostei desse testemunho, sabe por quê? Porque o homem ouviu e colocou logo em prática o ensino. Isso que é importante. O que tem acontecido muitas vezes com nossos amigos é que eles ouvem, escutam a palavra, escutam a pregação, mas dizem, um dia eu vou pôr isso em prática. Um bom ensino. Lê um livro, realmente um bom ensino. Um dia eu vou pôr em prática. E esse um dia nunca mais chega. Eu fiquei admirado e meu coração ficou tão alegre com esse homem que saiu naquela altura, até em sua casa, assentou-se e chamou todo mundo para a mesa. Vamos comer na mesa hoje. Porque, afinal de contas, a mesa é um lugar de bênção. Afinal de contas, a mesa é um lugar de comunhão. Na mesa, o Senhor está presente. A mesa é um lugar em que nós precisamos crescer, porque passa-se os princípios. Foi uma coisa maravilhosa eu escutar isso, né? Então, eu acho que o desafio é as pessoas que estão a ouvir, põem em prática hoje. Amém. Amém. Parece que há aí um movimento, não é? Há um movimento que acha que parece que os filhos têm muito mais autoridade sobre os pais, por isso quando os filhos fazem determinados mimos, não é? Eles falam, não quero pai, não quero e não quero do filho, ele não quer, pronto, não lhe obriga, ele não quer, então não lhe exige e tal, e assim por diante. E muitos dos nossos filhos, às vezes, quando estão a assistir televisão, você troca o canal, a tendência é o cara vir para cima de ti, papai não troca, não troca, e tal, ele se joga no chão e tal. E muitos de nós nos tornamos refém dessa atitude dos filhos e ficamos inoperantes. Agora, diante desse movimento que vende uma educação democrática com os filhos, não é? No sentido de se submeter aos gostos dos filhos, o que é que nós podemos fazer? Olha, essa aqui dos filhos me fez recordar um episódio que nós já passamos. Fomos visitar alguém e o filho estava a ver os desenhos animados. E quando nós entramos, o filho olhou para nós e ele disse assim, já vieram? Vão nos tirar da sala outra vez. E a mãe ficou toda sem jeito. Envergonhada. Yeah. Mas é assim, se nós começarmos cedo, nós precisamos começar cedo a estruturar. Eu me lembro que aqui em casa, as nossas meninas já estão bem grandinhas, não é? O rapaz está com 18, a segunda está com 14 e a terceira está com 11. Mas quando eles eram mais pequeninos, estava a começar a ter essa tendência estava a começar. Então aqui nós falamos, não, isso não pode tomar a dianteira. Nós precisamos fazer algo. O que é que vamos fazer?
Nós fomos extremamente radicais. Cortamos o sinal por 2 anos. Meu Deus. Mas se você tem um objetivo a alcançar, você precisa ser radicalmente cristão. Amém. 2 anos. Durante 2 anos, nós só tínhamos canal cristão, nós só colocávamos, não é? Pegávamos filmes cristãos, colocávamos para assistir, louvor, 2 anos. Meu e depois Deus. de 2 anos, nós voltamos a conversar com os filhos, deixamos regras, só para tu veres os nossos filhos, as nossas meninas não veem novela. Porque elas foram se acostumando, aprendendo. O filho precisa aprender que ali tem tudo. Então, ele precisa aprender a escolher com o pai presente ou não. Eu não posso, como mãe, como pai, não é? Estar no serviço e dizer assim, ai meu Deus, eu não estou lá, meus filhos, essa hora, estão a aproveitar, ver o que não devem. Sabes quando é que isso acontece? Quando nós não semeamos o que é o certo. Sim. Nós precisamos começar a semear na vida dos nossos filhos desde cedo. E há vezes que nós vamos precisar sim tomar atitudes radicais. Esses filhos que hoje guerreiam com o pai, o comando, lembra dos nossos tempos? Quando nós crescemos, será que nós conseguiríamos fazer isso? Será? A televisão ficava. A televisão passava o dia com uma renda por cima, porque a TPA só abria a partir das 15. Se você tocar na televisão sem o pai, então o dia a surra é toda tua. E não estamos aqui. Estamos aqui. É verdade. Sim. Estamos traumatizados. Não estamos traumatizados. Não estamos. Sim. E até estamos bem. É verdade. Eu não vou defender tanto, não é? Também aquele autoritarismo com o qual nós crescemos. Mas só que hoje os pais estão a trocar o seu papel com filhos pequenos. Sim. Quando um pai aceita que um filho de 5 anos negocia com ele um comando de televisão, ele está a dizer que pai é a criança e ele... Nem me deixa terminar, né? Exatamente, porque um menino de 15 anos, um menino de 5 anos, o pai simplesmente lhe tira o comando e lhe coloca na cama. Lhe dá uma folha e um lápis para ele fazer um desenho. O pai deve fazer isso, ele tem autoridade para isso. E isso não é para magoar o coração do filho, isso é para imprimir caráter no filho. Hoje, até em lares cristãos, quando se acorda, a primeira coisa que se faz é ligar a televisão. A televisão fica ligada 24/24 horas. Sim. Isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Mesmo sem ninguém assistir. Mesmo sem ninguém assistir, a televisão está lá ligada a despejar o seu veneno, muitas vezes. É verdade. Então, os pais precisam se posicionar, não tem como. Os pais precisam se posicionar. Me lembro na minha infância, quando tivesse visita em casa, a mãe nem falava. Era um olhar e que você já sabia. Esse olhar é para sair já daqui da sala. E aí você devagarzinho sai. E hoje nós estamos a tornar nossos filhos permissivos. Por quê? Porque nós não nos posicionamos como autoridade. E são esses filhos que no futuro eles vão dizer, eles vão colocar mesmo a culpa em nós. Sim. São mesmo esses filhos que vão colocar a culpa em nós. Vão dizer, então, o pai não me ensinou, a mãe não me ensinou.
Uhum. E quando chegar essa altura, eles colocarem a culpa em nós, se calhar, vamos dizer, se calhar já é tarde. Sim, é Se verdade. calhar já perdemos muito tempo. Tempo Exato. onde Parece que deveríamos. estamos a tornar os valores que seriam absolutos estão a se tornar relativos, não é? Tudo vale, tudo Relativo. pode, tudo sim. Yeah, 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 Yeah. yeah. E os meninos acabam por ser uma espécie de autoridade. Ah, o meu filho não me ama porque eu não paguei o sinal. O meu filho não me ama porque Não, eu lhe recebi o comando. O meu filho. E parece que os pais hoje são carentes. Os nossos pais, os pais de hoje são carentes. Ah, o meu filho me disse que eu são. te odeio, eu não te amo e tal. E ele vai trabalhar apreensivo porque o filho lhe falou: eu não te amo, não quero mais falar contigo. E eu, quando isso às vezes acontece aqui, primeiro ele leva umas boas palmadas e depois eu lhe falo: podes não falar mais comigo, não tem problema. Mas quando eu voltar, ele diz: papá, tu trouxeste um sambapito. Ele próprio esqueceu. Exato. Então eu penso, yeah, eu penso que sim, sim, pode continuar, pode continuar. Parece uma lei de compensação, né? Porque o pai, muitas vezes os pais são ausentes, né? E quando chega em casa não quer mais tocar na criança. É como quem diz, já cheguei Sim, em casa, já levei muito tempo lá fora, então ele tem um filho aí como presente, e como presente dá tudo, ele se torna permissivo, né? Porque não estava em casa, é um pai ausente. Agora, um pai sim, presente, naturalmente, terá muito mais força e coragem para poder impor a é disciplina e verdade, os limites. Yeah. é verdade, é verdade. E uma coisa que o casal precisa estar atento é exatamente buscar um equilíbrio, né? Porque muitas das vezes a mãe é mais permissiva e o pai é mais, não é? Não vou dizer autoritário, né? Mas se calhar o pai é mais comedido, buscando Uhum. estabelecer limites. E isso depois faz com que os filhos façam um jogo. Querem mais Uhum. a mãe do que o pai, porque a mãe permite, ou vice-versa. Então, o casal precisa estar atento ali para buscar um equilíbrio. Sim. Agora, tem uma pergunta meio provocadora. Alguém pediu-me para falar no canal sobre como lidar com um casamento ou com um relacionamento de namoro ou de casados quando a esposa ganha mais do que o marido. E quem fez essa pergunta, ela pediu que eu gravasse um vídeo no sentido de eu explicar quando é que isso acontece. Na verdade, eu comecei a fazer um esboço, mas depois parei e eu tenho esboço aí guardado. Mas eu queria saber a vossa opinião. O que é que vocês acham? Como gerir esse tipo de situação? Porque parece que quando muitas mulheres ganham mais do que os maridos, a ideia é se sobrepor, não é? Se impor às vezes mesmo a ditar as regras, não é? Realmente é o que nós já falamos do princípio. Colocar na mesa os princípios os princípios que têm sido ignorados, os valores. Porque Sim, esses são os princípios e valores que já existem desde há muito tempo. Ora, vejamos, o casamento é realizado em comunhão de bens. Esse sim, que é o casamento de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque homem e mulher se casam e se tornam só um. Então, se eles se sim. tornam um, também se tornam um no dinheiro, também se tornam um em todos os projetos, sonhos, enfim, por aí fora. Agora, se eles se tornam um no dinheiro, têm que ter intimidade financeira, precisam partilhar sobre as finanças, então não há necessidade de ficar preocupado pelo fato da mulher ganhar mais em relação ao marido. Por quê? Porque não existe a renda do marido, e a renda da esposa. Só existe a renda da família. Portanto, a renda da esposa e a renda do marido deve ser unido, não é? Deve ser unido, é uma única renda. Mesmo que a esposa não trabalhar, ainda assim a renda é da família, não é do esposo. Se o esposo não tiver a trabalhar, ainda assim a renda
é da família, não é da esposa. Olha, se nós aplicarmos esse princípio, que é um princípio bíblico, automaticamente cai por terra, não é, esse complexo de superioridade ou de inferioridade dentro do casamento. Por quê? Porque a renda é única. A renda está aí, é distribuída de forma equitativa, de acordo com um orçamento familiar, um orçamento da família de casa. Então, não faz sentido, por exemplo, se a mulher ganha muito, mas colocou aí o dinheiro, o marido ganha pouco, mas o dinheiro está tudo aí, depois é distribuído. Não, eu não vejo aqui relevância. Agora, por que isso acontece? Porque, vamos voltar a dizer, muitos cristãos ainda não põem em prática os princípios divinos sobre o casamento. Muitos. Sim. Muitos. Sim. E isso só estamos a falar do dinheiro. Poderíamos falar da questão do perdão. Muitos cristãos não põem em prática os princípios divinos sobre o casamento para poder preservar o casamento. Não é? Uhum. Parece que, quando se fala dessas questões, eles não são cristãos. Mas quando se... Então, aí está o problema. Eu acho, irmã Valéria, sim. agora começamos falando desse aspecto. Eu gostaria que falassem de modelos de gestão financeira, não é? O irmão Prazeres começou a falar aí muito bem. Eu gostaria que falassem dos modelos de gestão financeira dentro do casamento e que influência isso tem, ou que repercussão isso tem, não é? Para quem olha para o nosso casamento. Não é? Os modelos de gestão financeira. Nós temos casais, por exemplo, que cada um gere as suas finanças e eles decidem, eu vou entrar com isso, tu vais entrar com aquilo. Yeah. Temos casais que colocam tudo na mesa e falam, não, ok, a renda da família é essa, vamos tirar o dízimo de tal, vamos gerir assim, assim, assim. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho mais sobre esses modelos de gestão, não é? E depois, no final, se calhar, dessem o vosso ponto de vista de qual é o melhor, não é? Ok, o Prazer vai falar dos modelos, é a área dele. Sim. Mas eu queria fazer uma pequena reflexão quando falaste se for um relacionamento de namoro em que a namorada não ganha mais que o namorado. No namoro, os dois já precisam tentar ver como será o futuro. Imagina um rapaz, não é? Que é professor, a sua namorada está a fazer direito, não é? Uhum. Ele tem que saber que aquela mulher vai ganhar mais que ele quando ela tiver um emprego, ela entrar lá no Ministério da Justiça. Então, sabendo disso, ele já vai estar preparado. E eles, como namorados, eles precisam já conversar sobre esses aspectos. Uma coisa que nós temos estado a ver muito acontecer é que as mulheres, ultimamente, elas têm estado a se preparar. Sim. Elas estão a estudar, elas estão a alcançar grandes lugares na sociedade, elas estão a alcançar cargos de chefia, e isso está a fazer com que elas estejam bem posicionadas financeiramente. Mas isso não é o fim do casamento, isso não pode ser o fim do casamento. Isso é algo que o casal precisa simplesmente conversar e deixar as coisas, não é? Deixar as coisas acertadas. Muitas das vezes o que acontece? O próprio homem, só o facto de saber que a partir de agora a sua esposa vai ganhar um salário maior que o dele, ele sozinho já se sente intimidado. Tem esses casos. Ele sozinho já se sente intimidado. Ele deveria celebrar o facto de que agora vamos ter um valor acrescentado, uma renda familiar acrescentada, celebrar e com a mulher caminharem juntos. E também acontece, olha, estou aqui a ficar sem carga, daqui a pouco eu me levanto para carregar esse telefone. Também acontece de mulheres que elas sofrem tanto aperto financeiro e às vezes tendo um marido aí ao lado, sofrem um aperto financeiro tão grande que de repente surge uma benção, ela sobe de cargo, começa a ganhar bem, pronto, já agora chegou a vingança. Existem sim mulheres que, pelo fato de estarem bem posicionadas financeiramente, elas
deixam o seu papel de submissão e querem elas, então, se colocar como as líderes. Errado, totalmente errado. Yeah. Ok. Dando então aqui as dicas sobre os modelos de gestão financeira no lar. Bom, nós podemos identificar 3 modelos. O primeiro modelo é o modelo em que normalmente o marido arca com todas as despesas. Ele é o chefe, ele é o líder, ele é o provedor, ele é que manda tudo. Mesmo que a mulher tiver um trabalho, tiver alguma renda, ela até é capaz de dizer, esse dinheiro é para ti, você que faz o que tu bem quiser. Eu dou dinheiro para alimentação, dou dinheiro para tudo, não é? Então, o homem é o todo-poderoso, não é? Que ganha muito dinheiro e que pode sustentar toda a família, inclusive as esposas muitas vezes nem sabem quanto é que o marido ganha. Portanto, não há transparência. Esse modelo, para mim, não é um modelo saudável para uma família que se quer forte e saudável, não é? Não é. O segundo modelo é um modelo que é mais comum, é mais usual nos nossos dias, em que o marido tem a sua renda, a mulher, a esposa tem a sua renda. Eles entram para o casamento e cada um se responsabiliza por uma área para poder cobrir, não é? Por exemplo, o marido se responsabiliza com gastos maiores ou gastos, por exemplo, que está relacionado com a compra de eletrodoméstico, compra de mobiliários, compra de, enfim, grandes compras. E a mulher fica com a responsabilidade para realizar as pequenas compras, por exemplo, alimentação, materiais de higiene, enfim. Então, quem compra roupa tem que ser o marido, ou seja, o dinheiro tem que vir do marido para comprar roupa. Quem paga o aluguel é o marido. E quem faz, sei lá, comprar pequenos miminhos é a mulher. Então, há uma separação de responsabilidade. Mas também, esse modelo não é também adequado, porque aí pode faltar transparência. Por quê? Porque se o marido receber um bônus, ou se a mulher receber um bônus no seu serviço, ele terá dificuldade de comunicar isso ao outro que tem um bônus, porque é um dinheiro a mais que ele vai guardar. É tipo, lhe torna mais poderoso ou mais poderosa. Então, aí a transparência está em perigo. Não é salutar, não é saudável, portanto, esse modelo. Inclusive, quando os filhos tiverem a precisar, a mãe empurra no pai, vai no pai, né? E o pai, vai lá na tua mãe, né? E os filhos ficam assim, andando de um lado para o outro. E o terceiro modelo é o modelo da renda comum, da uma renda da família, em que os dois assentam na mesa, colocam um papel com lápis e traçam o orçamento da família e dizem, ok, eu ganho X, você ganha X, colocamos aqui na mesa e vamos fazer o orçamento e então fazem o gasto de conformidade àquilo que eles planificaram. Portanto, se o marido aumentar o salário, será benefício para toda a família. Se a mulher receber algum bônus, também será benefício para toda a família, inclusive para os filhos que tomarão conhecimento que verdadeiramente o pai recebeu um bônus. Então, são esses 3 modelos e nós defendemos o último modelo porque é o modelo que nos parece está de conformidade com o princípio bíblico de que o casamento é para se tornar um, ou seja, deve haver uma comunhão de tudo dentro do casamento. Uhum. Muito bom, muito bom. Agora temos aí um problema que eu creio que muitas famílias, elas, ao se juntarem, elas vêm com um viés muito forte, com uma influência muito forte das suas antigas famílias, não é? Dos seus familiares. E os conceitos dos familiares muitas das vezes prevalecem no meio da nova família. Tanto mais que algumas famílias, as ordens que o pai do noivo dita, a mãe da noiva dita, é que são executadas dentro de casa. As ordens que a mãe da noiva dita é que são executadas dentro de casa. Se nós estamos falando que a família como área de influência, não era suposto a nova família influenciar positivamente as famílias anteriores e colher aquilo que é frutífero das famílias anteriores e não se deixar influenciar pelas famílias pelas quais eles vêm? Certo. Certíssimo. E podemos enquadrar também esses
essas influências nos perigos internos, não é? Porque são elementos de uma família ou de outra família. E nesse caso, um posicionamento do casal pode resolver essas situações. O casal se posicionando que quer que sua família seja diferente, automaticamente, com o tempo, os seus progenitores vão entendendo qual é o objetivo de vida dos seus filhos. Mas se não se posicionarem e deixarem que essas influências cheguem, então essas influências vão tomar conta a ponto de estragar esse novo lar. É verdade que eles precisam tomar uma decisão, e é uma decisão bem, assim, vamos dizer, com muita coragem, não é? Porque nem sempre os filhos têm a coragem que é para poder se impor dos pais. Mas uma coisa interessante e importante é que no processo da formação do novo lar, o casal, não é, com sabedoria, deve recolher, não é, todas aquelas características positivas da minha família. Eu devo trazer esse senhor na nova família, não é? Vamos discutir isso, vamos falar sobre esse assunto. E aquilo que é negativo da minha família deve ficar fora. O que é positivo da família da Valéria também nós trazemos para o casamento, e o que é negativo nós deixamos de fora. Então, nós os dois vamos fazer as regras, vamos fazer aquilo, vamos traçar, vamos formar, não é, o ideal para a nossa família. Agora, naturalmente, isso vai dar um choque na nossa família de origem. Agora, nós temos que estar firme, que é para podermos defender até o fim aquilo que realmente nós determinamos. Uma das técnicas bem básicas que é para poder defender é simplesmente nós falarmos em nome da família. Ok, eu nunca poderei me apresentar diante dos meus pais e dizer, eu, prazeres, tomei a decisão de... Não, está errado. Sim. Tem que ser eu e a Valéria, ou seja, nós como família determinamos que daqui para diante, depois do nosso casamento, vai ser assim, assim, assim. Só um caso, por exemplo, que aconteceu já há muito tempo, nós estávamos ainda aí com 4 anos de casado, 3 anos de casado. Me lembro que a nossa regra aqui é, nós nos casamos, na nossa geleira só tem gasosa, só tem água, gasosas e sumo, não é? E eu me lembro que nessa altura eu estava fora, estava no município do interior, e veio meu tio. Meu tio chegou aqui, mas que não tem vinho, não tem cerveja. E ali a minha esposa, coitada, ela sozinha, tudo, que eu não sabia como responder na altura. Me lembro que na altura ainda não tínhamos feito em regra. Ela teve que atender o meu tio, porque o meu tio estava representando o meu pai aqui. Teve que mandar comprar, que tal, que passar comigo. Quando eu cheguei, ela me informou e disse, olha, daqui para diante, minha querida, nunca mais ninguém vai pôr vinho aqui na nossa casa. E se mandar comprar vinho, você fala, eu sou crente gasosa, eu não compro vinho. Olha, mas sabe o que aconteceu? Passado o tempo, apareceu a minha irmã mais velha. Ela chegou, viu, nos cumprimentou-nos, ela ficou a hesitar, deixou as garrafas no carro. E quando foi embora, levou nosso afilhado, quando foi embora para o Lubito, ela disse, os vossos padrinhos também são bem achados, estou aqui com minhas garrafas, vou beber mesmo aqui no carro. Não é porque a gente sabe. Veja, minha irmã, e nem por isso tenho problema com ela, que ela me ama muito, eu lhe amo muito, sem nenhum problema. São regras que nós tivemos coragem de poder colocar, vincar os pés no chão e dizer, aqui não muda, não entra vinho na nossa casa e ponto final. Amém. Olha, o mesmo aconteceu aqui em casa. O mesmo acontece aqui em casa. Muitas das vezes o pai vem para aqui, ele vive a uns 100 metros, uns 200 metros daqui de casa. Quando ele sempre é convidado para dizer que o meu pai é viúvo, a minha mãe faleceu em 2018, e logo no início, nós ficávamos preocupados com a situação dele e tal. E às vezes convidávamos ele para vir para aqui para casa. E ele falava, poxa, na vossa casa só almoço, não posso beber o meu vinho e tal, não sei o quê. Eu falava, não, podes vir, almoças, e vais beber o teu vinho depois. Ele vinha com o vinho até o portão, deixava o vinho no carro, comia e falava, não, tenho que ir já, porque
tenho que beber o meu vinho, ainda o fundo está aqui um pouquinho quente e tal. E às vezes é muito engraçado que, parecendo que não, eles acabam por respeitar nossos valores, eles acabam por respeitar as nossas imposições, não é? Uma das coisas que eu tenho dito é, se eu não mandar em minha casa, se eu não estabelecer regras em minha casa, aonde é que eu posso mandar? Onde é que eu mais posso estabelecer regras? Quem mais? Então, eu penso que a nossa casa é um lugar de influência nesse sentido e também de imposição de regras que podem ser benéficas para a sociedade. Agora, eu queria falar para os nossos irmãos que estão nos assistindo, começassem a deixar as suas perguntas em relação à família. Nós estamos aí já em 1h e 20 minutos. Temos algum tempo ainda, então vão deixando as vossas perguntas, as vossas inquietações, para que o nosso casal aqui nos ajude a esclarecer as nossas dúvidas. E eu queria falar sobre o atual modelo governativo que existe em Angola. É um modelo que protege a família, é um modelo que desenha políticas públicas para a proteção da família. Eu acredito que não vou dar um não 100%, mas podia fazer melhor. Acredito Sim. que podia-se ter políticas públicas mais consistentes, voltadas para famílias, principalmente famílias carentes, e muitas das vezes o que vemos que existe em carteira, existe em documentos, mas não existe na prática. Poderia sim se fazer muito mais pelas famílias angolanas. Uhum. Agora, eu fiz essa pergunta de forma tendenciosa. Porque parece que nós somos muito pacíficos nessa questão. Porque o governo, às vezes, ele não legisla sobre a família. E quando vem para legislar, legisla contra. Por exemplo, vamos olhar para as políticas de proteção da criança. As políticas de proteção da criança, de alguma maneira, retiram a autoridade do pai sobre os filhos. Não é? Em que o pai, por exemplo, não pode disciplinar o filho com a vara, né? Não pode disciplinar o filho com a vara e quando o filho pode ir se queixar que o pai lhe bateu, o pai pode ser processado e assim por diante. Vemos, por exemplo, esse ministério que existe, acho que é o Ministério da Família e Promoção da Mulher, alguma coisa assim. Se o marido... Olha, acho que foi atualizado agora para isso, né? Antes era Família e Promoção da Mulher, talvez igualdade de gênero. Se o marido a se comportar mal diante da mulher, a mulher vai se queixar, o marido é penalizado. E, no meu ponto de vista, eu penso que isso retira a possibilidade das famílias se autorresolverem os seus próprios problemas, não é? E se autoafirmarem diante do Estado como que nós temos capacidade para resolver os nossos problemas, não precisamos do Estado para impor regras sobre a família. Se olhamos, por exemplo, a ideia de Deus é tornar a família como a base. A família influencia a igreja influencia o governo. Se nós invertemos a ordem, vamos deixar o governo influenciar a igreja, o governo influenciar a família. Agora, nós estaríamos a caminhar para a fragilidade da família, nós estaríamos a caminhar para a desintegração das famílias, não é? Porque a própria OMA, muitas das vezes, quando as mamães vão nos queixar na OMA, segundo alguns exemplos, é que os homens contam testemunhos de que apanharam, lhes bateram, não é? Lhes bateram porque me queixaram na OMA e assim por diante. E não seria, se calhar, um meio que não muito bom para a resolução de conflitos dentro da família? Eu não sei. Eu não queria responder essa questão, mas eu queria partilhar uma experiência que tive. Não é? Falaste da igualdade de gênero, família e igualdade de gênero. O que eu quero dizer é o seguinte: a Bíblia tem uma força tremenda que até nós ignoramos. Nós não fazemos o uso do poder que a palavra tem. Olha, isso é
Opa, tivemos algum problema, parece que nosso casal ficou sem carga, parece que eles ficaram sem carga. Oh, meu Deus, o que é que está a acontecer? Mas, pessoal, vão deixando as vossas perguntas, de tal maneira que quando eles voltarem, eles encontrem as perguntas, comentem, deixem as vossas perguntas, as vossas dúvidas em relação a lar e família como área de influência. Enquanto deixa ler aqui alguns comentários, enquanto aguardamos o casal. A Dayana falou aqui, disse que os pais são exemplos para os filhos. Se não influências enganosas através das redes sociais, serão filhos herança do Senhor. Muito bom, Dayana. Depois a Dayana vai dizer que aqui em casa passamos o final de semana todos juntos. Uau, muito bom. A família é o elo mais belo e o celeiro onde espalha amor. Para nossos pais não importa a idade, como se fôssemos crianças ainda. Família, amor sem medida. Uau, muito bom, Dayana. Gostei do comentário. Eu particularmente eu penso que estamos perdendo muitos valores relacionados à família. Estamos sendo atingidos, bombardeados, e a velocidade pela qual a família tem sido fragilizada é muito alta, não é? Muito alta, e nós nos distraímos nesse sentido. Eu penso que precisamos mesmo acelerar e redefinir aí os nossos conceitos em relação à família, e parece que as igrejas fazem muito pouco, né? As igrejas fazem muito pouco, porque no meu conceito, no meu ponto de vista, eu penso que a família como órgão, identificando o poder que ela tem, a família devia e deve influenciar a igreja, deve e devia influenciar os governos, deve e devia influenciar todas as outras instituições existentes no mundo, para que então o plano de Deus se cumprisse de forma efetiva, porque as fragilidades pelas quais a família tem sido submetida, elas acabam por fazer com que os pais se furtem das suas responsabilidades, não é? Os modelos que estão sendo propagados aí hoje nos tornem cada vez mais frágeis. Demos o exemplo, por exemplo, dos filhos, não é? Por exemplo, dos filhos que diariamente querem se sobrepor diante dos pais, e os pais muitas das vezes mostram fragilidades, mostram fraqueza, mostram incapacidades, e assim por diante. Então vamos aguardar aí os vossos comentários, enquanto aguardamos também o casal que vem chegando. Ai, meu Deus, o que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que está a acontecer aí? O que é que está a acontecer? Irmãos, eles acabaram por ficar sem carga, mas eles já entram mesmo. Acabei de falar com eles agora. Estamos a mandar o link para o telefone do esposo, do irmão Prazeres. Prontos. Enquanto aguardamos, vamos ler a pergunta aqui da Dayana. A pergunta diz assim:
essa terceirização da educação dos filhos. Pronto, Diana, eu particularmente eu acho que é terrível. É terrível, né? E eu falo muito disso nos vídeos no canal. A ideia de terceirização, no meu ponto de vista, não querendo ser muito duro, não é? Não querendo ser muito duro. Eu particularmente eu penso que é uma covardia dos pais, não é? O Senhor nos deu a oportunidade de educar nossos filhos, não é? E nos deu a oportunidade de ser participantes da sua herança, não é? Uma vez que os filhos são a herança do Senhor. O Senhor nos deu essa oportunidade de ser participantes para educar sua herança. E quando eu terceirizo, dou a responsabilidade que me foi atribuída à escola, ou dou essa educação, por exemplo, à igreja, ou mesmo outras instituições com outro poder, eu acabo por negligenciar toda a responsabilidade que Deus colocou sobre as minhas mãos. Agora, vamos analisar. Deus, através da transformação que fez em nós, pela nossa salvação, Ele permitiu, não é, que nós gerássemos filhos biológicos, não é? E fizéssemos com que os nossos filhos biológicos recebessem, então, assim, aquilo que nós recebemos do Senhor. O que nós recebemos do Senhor, acabamos por transmitir para os nossos filhos. Eu estava respondendo aqui uma pergunta da Diana. A Diana disse, o que vocês acham sobre a terciarização da educação dos filhos? Ok. Yeah. Depois falaste isso hoje. Terceirização. Ok, como é que é? Terceirização da educação dos A terciarização da educação dos filhos. Na verdade, é o que tem estado a acontecer nos últimos tempos. Os pais se furtam do seu papel, não é, de acompanhar o processo de educação dos filhos e passam essa responsabilidade para terceiros, não é? Passam essa responsabilidade para professores seculares, não é? E veja, quando esse pai que passa a responsabilidade para o professor, ao se deparar com as notas baixas do filho, ele vai lá muito zangado, como que é tua responsabilidade ensinar o meu filho. Passa também a responsabilidade para professores da escola dominical, para o pastor, quer dizer, para outras pessoas, menos para ele, até inclusive para a mãe, empurrando tudo para a mãe. Ele não quer saber. Ok, então, mas é bom que fique claro que é nossa responsabilidade, é nós, como pais, não é, disponibilizar um tempo de qualidade para estarmos com nossos filhos, para ensiná-lo, para instruí-lo, no caminho do Senhor. Essa é a missão do pai e da mãe. Eles são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Não é nem a escola, nem a igreja, nem qualquer outra instituição. Quando Deus dá instrução para o ensino, dá exatamente para a família, não para a igreja, nem para outra instituição. Então, a terceirização, e os pais, e muitos dos pais até fazem isso sem saber que eles estão a terceirizar o serviço. Para eles, parece que é normal, não é? É normal. Eu já pago a escola, então a escola tem que desempenhar bem o seu papel. Para eles parece que é normal. Por isso é que nós não podemos parar de apregoar essa palavra. É responsabilidade da família. É na família onde a criança aprende os princípios, aprende o que é normal. É na família. Só para reforçar aí, nós temos exemplos de, creio que do Billy Graham e o T.L. Osborne. Estes dois homens de Deus, pelos quais eu fiz menção, eles, o Billy Graham se empenhou em educar os filhos dele, ou em instruir os filhos dele em casa. Os filhos aprenderam a ler e a escrever em casa. T.L. Osborne, ele não deixava a filha nos Estados Unidos, ele viajava com as filhas para as cruzadas em outros países, e a filha era ensinada com o pai, para eles não ficarem essa distância. Temos um exemplo claro do Billy Graham, quando um dos filhos dele foi para as drogas, ele parou de fazer as cruzadas e disse para Deus, se não conseguires tirar os meus filhos das drogas, eu não volto para as cruzadas, eu não volto a pregar as cruzadas enquanto meu filho não ficar recuperado.
Hoje nós vemos praticamente o contrário, né? Os pais abandonam os filhos e assim vai. Mais perguntas, irmãos, mais perguntas, enquanto caminhamos, mais perguntas. Acho que antes da live cair, estávamos a falar de alguma coisa. Nós mudamos aqui de internet, perdemos alguma coisa que o Max falou, porque Sim. entramos... Estava a falar de Bill Graham, que aprendeu em casa a ler e a escrever e tal. Sim. Esse é um procedimento muito saudável, independentemente dos filhos irem à escola ou não. Os pais precisam em casa ir fazendo isso até para facilitar mesmo o trabalho do professor. Quem tem que facilitar o trabalho de alguém não é a escola que tem que facilitar o trabalho dos pais. Os pais é que precisam facilitar o trabalho dos professores, enviando para a escola um filho que até certo ponto já está preparado em alguma coisa. Nós também passamos um bocadinho por essa situação com o nosso filho mais velho. E a dado momento nós começamos a instruí-lo a partir da Bíblia. Primeiro, porque ele tem dificuldade de aprendizagem. E nós tivemos resultados muito satisfatórios quando, a partir de histórias bíblicas, começaram a tirar daí a língua portuguesa e outras ciências para que ele pudesse compreender. Isso foi como que um milagre. Ele começou a melhorar muito a sua leitura, não num livro acadêmico, mas na Bíblia. Então, isso sempre dá resultados, sempre é uma semente onde teremos uma colheita satisfatória, uma colheita abundante. Então, terceirizar a educação dos filhos é um perigo. Hoje, não vamos dizer tanto em Angola, né, mas em alguns países hoje a ideologia do gênero, em alguns lugares a educação está a assumir o papel de ensinar isso já a partir da escola. Como é que fica se nós terceirizamos? Então, nós precisamos fazer o nosso papel em casa, lá onde acontece o normal, o correto. E porque eu em casa, com a palavra, eu tenho certeza que eu estou a ensinar a coisa certa. Amém. Agora, eu queria fazer aqui, uma pergunta, provavelmente podem ser duas respostas, mas nós temos estado a ver, o Gary Chapman também fala da mesma coisa, ele fala no livro As 5 Linguagens de Amor, ele fala que o índice de divórcio dentro da igreja, ou dentro dos casais cristãos, é elevado em relação aos casais não cristãos, não é? Como é possível que isso aconteça? Isso realmente é um fenômeno complicado de se explicar. Mas algumas vezes eu tenho dito assim, será que são mesmo cristãos? Sim. Ou são simplesmente aqueles que vão à igreja? Sim. Será que esses irmãos não precisam se converter ainda primeiro, para depois olharem para o seu casamento? Sim, porque às vezes nos deparamos com cristãos que deixam muito a desejar. Então, eles precisam de um novo nascimento. Eu não acredito que uma pessoa que nasceu de novo da palavra possa estar dentro dessas estatísticas. Nasceu de novo no conhecimento da palavra, no compromisso com Deus, no compromisso em cumprir um propósito aqui nessa terra. Essa pessoa não pode estar dentro dessas estatísticas. Então, eu faço uma questão, eu retorno com uma questão. Será que são mesmo cristãos? São mesmo cristãos. Agora, temos uma outra questão.
como reagir aos relacionamentos abusivos? Essa pergunta é extensa, é extensiva aos casais não cristãos, né? Como reagir aos relacionamentos abusivos? Muitos casais veem como escape, não é, dos relacionamentos abusivos, os tais chamados relacionamentos tóxicos, não é? O divórcio. Como nós podemos reagir diante dos relacionamentos abusivos? O divórcio não é um escape. O divórcio não pode ser uma solução tida já aqui como de imediato. O relacionamento abusivo pode ser trabalhado. Um relacionamento abusivo pode, numa primeira instância, receber um acompanhamento, tanto da parte de um como do outro cônjuge, e pode-se ir tentando em estratégias para sair dessa posição de abusivo para uma posição normal. Essa, sim, deve ser a nossa primeira estratégia de agir. Quando nós dizemos que pode-se partir para um divórcio, já tentamos tudo. Sim. Já tentamos tudo. Já identificamos que, se não haver uma separação, poderá haver morte. E chegamos ao limite de todas as coisas. Então, sim, essa é a nossa última opção. Mas sim, aí depois vamos entrar em outras coisas, né? Outros detalhes. Cada caso é um caso. Vamos entrar em outros detalhes. E não vamos abrir aqui questões doutrinárias, porque depois... muitas das vezes nós estamos procurados por pessoas que querem sair do casamento, e quando nós temos, estás consciente que depois de sair, a Bíblia não te permite um novo relacionamento enquanto fulano de tal estiver em vida. Então, isso dá outra conversa, outra questão. Não vamos abrir aqui. Então, é por aí. O divórcio tem que ser o limite. Já não sim, dá mais, não há mais nenhuma estratégia. Mas antes nós precisamos trabalhar nesse relacionamento, procura de um escape em Deus, para que esse relacionamento possa voltar a se afirmar. Amém. Amém. Muito bom. Muito bom. Estamos quase terminando. Estamos quase terminando com a nossa live. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais para darmos o nosso remate final sobre lar e família como área de influência. Fizessem as últimas considerações para então podermos terminar com a nossa live. Muito rapidamente, eu estava a falar alguma coisa quando a linha caiu. Não é? Eu estava a dizer que a Bíblia, ela tem um poder grande que até mesmo nós que fazemos uso da Bíblia não temos aproveitado desse poder da Bíblia. Algumas vezes eu tenho sido convidado para participar nos conselhos da família, realizado pelo governo, Conselho da Família. E muitas vezes dá uma possibilidade para trazer um tema. E muitas vezes, Max, eu falei da questão da educação da criança, principalmente no que diz respeito à disciplina. E eu fazia isso de uma maneira intencional e fazia referência da Bíblia. De que nós, como pai, precisamos disciplinar os nossos filhos, precisamos ter a vara para poder disciplinar os nossos filhos. Aquilo levantava uma certa polêmica, mas, sabe, depois de toda a minha abordagem, ninguém ousava se levantar para questionar, dizendo assim, por exemplo, que as crianças não devem ser arreado com a vara. Porque eu explicava muito direitinho, eu dizia assim, olha, a Bíblia nos diz que devemos castigar as nossas crianças, é porque esse é o caminho certo. Deus nos ama e sabe o que é bom. Aliás, você não vai bater o teu filho, não é, de uma tal maneira como se estivesse a matá-lo, não é? Você vai graduar,
vai equilibrar a disciplina, não é, com relação à idade, com relação, portanto, também a intensidade do que ele cometeu. Ou seja, uma das condições para disciplinar é o pai não pode estar irado. O pai tem que estar bem. Se o pai estiver irado, dorme, no dia seguinte, pode pegar a vara que é para poder disciplinar o filho. Mas numa boa, não é preciso estar muito nervoso, porque muito nervoso não vai disciplinar, vai magoar e vai ferir. Então, esse foi um argumento que os nossos governantes olharam, ouviram, ninguém ousou fazer uma pergunta, algum questionamento. Ficou. E aos poucos nós vamos passando a semente mesmo assim. Vamos aproveitar essa oportunidade para fazer passar aquilo que é o princípio da Bíblia. Então, uma única palavra é: nós, pais, precisamos ter coragem, precisamos tomar uma decisão agora, porque a nossa missão se realiza agora. Então, se agora, hoje mesmo, você toma a decisão de que amanhã vai fazer alguma coisa diante da tua família. E precisamos ter coragem. Ninguém vai nos trazer isso assim, de forma, sei lá, mas a gente precisa ir à busca. E a fonte maior que nós temos é a Bíblia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Eu particularmente, eu creio claramente que nós precisamos ter coragem e nos impor, não é? Nos impor diante de muitas ideologias, diante de muitas forças contrárias. Precisamos mesmo nos impor e fazer valer os nossos valores, não é? Passo por Leonardo. Fazer valer os nossos valores e principalmente fazer valer os valores do reino de Deus, no sentido de manifestar o reino de Deus aonde nós estivemos, e principalmente da família, porque afinal vemos hoje me apanharam de surpresa e eu fui plenamente abençoado com a fala de que a família é dentro da família onde se produz todos os outros valores de influência. Dentro da família, com certeza. Sim. Então, nós estamos satisfeitos e estamos muito gratos mais uma vez. E eu penso que é isso. Eu penso que é isso. Irmãos, nós precisamos fazer valer os valores da família aonde nós formos. Justiça, paz, não é? Comunhão, obediência, disciplina, respeito, comunicação, fazer valer todos os valores que nós aprendemos na família, não é? E saber também que muitas das vezes os pais comunicam para os filhos, mesmo não falando, apenas fazendo, os pais acabam por trazer uma comunicação para os filhos. E é mais ou menos isso. Deus seja louvado pela vossa vida, Deus seja louvado pelo vosso ministério, que muito nos abençoa. E hoje, obrigado. mais uma vez, fomos muito abençoados. Irmãos, vocês que fazem esse programa, Amém. Eu acho que quando eu viajar para Benguela, eu vou fazer questão de filmar, né? Vamos filmar talvez uma série. Ok? Vai ser uma bênção. Foi ótimo. Ana Paulinho, brasileira. Olha, agora já não consigo te ouvir. Já publicar os vídeos lives do Brasil. Sim. Vai ser uma bênção, vai ser bom. Amém. A Dayana sempre acompanha as nossas lives do Brasil e ela está sempre cá, e ela diz: foi ótimo ao casal, estão de parabéns. Sim. Estou a ver a mensagem dela, estou a ver. Amém. Então, é isso, pessoal. Temos vídeos no canal Tempo de Salvação toda terça, todo sábado. E temos devocionais diários. Se você quiser receber os nossos devocionais, deixe-nos uma mensagem privada. Nós teremos muito gosto de partilhar os nossos devocionais. Temos canais temos grupos no WhatsApp, temos grupos no Telegram. E é lá onde nós estamos interagindo, partilhando a palavra do Senhor todos os dias, interagindo com os irmãos, ajudando aquelas pessoas que precisam de um fortalecimento espiritual.
para que então possamos Amém. fazer valer os valores do reino. Ao casal, Amém. nosso muito obrigado. Obrigado Amém. mais uma vez por estarem conosco. Deus os abençoe. E certamente incomodaremos mais vezes. Certamente incomodaremos Não, mais vai vezes. incomodar. Vai ser é um prazer, é um privilégio. É um privilégio trabalhar no reino. Estaremos disponíveis. Estaremos disponíveis. Amém. 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 Deus abençoe. E mais, Deus agora queremos fazer jus que vocês abram logo o vosso canal no YouTube, no Facebook, no sentido de produzirem também conteúdo. Eu vos desafio a começarem já com esse trabalho. Amém. Amém. Vamos para frente. Amém. Vamos sim. Deus abençoe, muito obrigado, boa continuação. Amém. Muito obrigado, Amém. boa noite, saudação Amém. família. Ok. Amém, farei presente, amém. Amém. Ok.